Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores e minhas amoras, como estamos? Estamos bem. E a cada dia vamos ficar melhor, se Deus quiser. E eu acredito que Ele quer, sim. Então, gente, como vocês podem ver, o título do vídeo, eu não sou bolsonarista e não sou. Tá? Isso pode chocar muita gente, mas isso é que vai ser debatido aqui nesse vídeo. Vou perder inscritos? Talvez, quem não entender, talvez. Mas eu acredito que a maioria de vocês também não são. A gente vai desenrolar isso e vocês vão refletir. Essa reflexão que eu estou trazendo para vocês. Nós somos bolsonaristas? A maioria do Brasil é bolsonarista? Vou repetir, eu não sou bolsonarista. Eu vou dar uma pista, tá? Olha aqui, só um instantinho, gente. Meu partido é o Brasil. Foi com essa camisa que Bolsonaro sofreu a tentativa de ser eliminado do jogo, né? Ele estava usando uma camisa exatamente igual a essa quando tentaram um game over para ele. Nós vamos falar sobre isso, o porquê disso, tá bom? Vai ser um pouquinho longo. Eu espero que vocês fiquem comigo. Aliás, eu espero mesmo, né? Por isso eu vou dar um salve para vocês, tá? Galera que eu não conheço, que eu não sei o nome, que não fala comigo, mas eu tenho muitos inscritos. Então, um salve para todos, mas um salve especial para Esther Melo de Brejo Alegre de São Paulo, Josias São José do Rio Preto, São Paulo, Nil de Mogi, São Paulo, Lúcia Silva Ferreira, Lusiânia, Goiás, Sebastião Carlos de Sabará, Minas Gerais, e Nayara Santos do Rio de Janeiro, Jaime Barreto, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Como é que tá por aí? Ainda tá muito ruim, gente, o Rio Grande do Sul. Me dá um alô e me conta como é que tá aí na tua cidade. Marlene Genesi Almeida da Luz, da cidade gaúcha do Sul, Rio Grande do Sul. Ela me disse no começo da tragédia que estava tudo bem com ela. Genesi, me dá uma atualizada aí. Lu Martins, Mário Augusto Gonçalves do Mato Grosso, Ângela Matos, Belo Horizonte, Minas Gerais, Irineu Neri, Marcelo Jorge do Rio de Janeiro, Marlene Soares da Silva, do Belém do Pará, Raimundo Honório da Silva de Brasília, Distrito Federal, Paulo Augusto de Carvalho, Teresina, Goiás, Emanuel Brito, interior de São Paulo, Mário Sérgio Azeredo, Canoas, no Rio Grande do Sul. Me atualiza também, tá? Ô Mário Sérgio, eu continuo acompanhando. Quando eu peço para vocês me atualizarem aqui, é porque eu tô acompanhando ainda tudo e não tá bem, gente. Eu só queria que eles comentassem aqui para vocês que não acompanham ter uma certeza. Marlene Cruz, Rio Grande do Sul, Nestor Laureano, Joinville, Santa Catarina, Maria Aparecida da Silva, Praia de Itacimirim, Bahia, Ailton Lima, São Bernardo, Vitor Leone, Pavuna, Rio de Janeiro, Ângelo Bezerra, São Paulo, capital, Paulo César dos Santos, Mesquita, Rio de Janeiro, Auricélio Franca, Natal, Rio Grande do Norte, Toninha Pauline, de Cascavel, Paraná, Isaías Rosa, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, Cássio Murilo, do Rio de Janeiro, Aparecida José da Silva, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Sara Silva, Santa Catarina, Maria Penha, Pernambuco, Ercília Amaro, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Adalberto Leite, Cajamar, São Paulo, Marlene Soares da Silva, Belém do Pará, Paulo Roberto Martins Barbosa, Americana, São Paulo, Marilene Anjos Araújo, Taubaté, São Paulo, Rogério Teles, Rio de Janeiro, Orlando Dantes, Maricá, Paulo Cardoso, Rio Claro, interior de São Paulo. Gente, ainda tem um monte de nome, né? Tá bom pra vocês? Eu vou parar porque senão, né? Cione Terezinha, tá? De Palhoça.
Santa Catarina, e coisas de vó, que eu não sei de onde que é, mas tá sempre aqui com a gente. Gente, depois eu prometo que no próximo eu vou dando mais salve para outras pessoas, tá bom? Ficou grande, né? Então vamos começar. A gente tem que olhar lá para trás para entender essa história do Brasil se tornar, de repente, bolsonarista. Ele não se tornou bolsonarista, assim como eu não me tornei bolsonarista, tá? Mas o que estava acontecendo, gente? Eu vou começar no meio do caminho já, no meio do caminho, que eu acho que o povo começou no meio do caminho, tinha muito mais coisa para trás, mas vamos começar no meio do caminho. Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho apareceu nas redes e pessoas influentes começaram a trazer a imagem dele, os discursos dele, os ensinamentos dele. Olavo de Carvalho começou a denunciar o Fórum de São Paulo, começou a denunciar o que exatamente era o comunismo e se declarando um ex-comunista, alguém que viveu, que lutou dentro até entender e ver a intimidade do comunismo, o comunismo nu, né? E ele começou a trazer muita coisa. E muitos realmente vieram com ele, trazendo, né, para falar, não, chega, a gente não quer isso aqui. Quando eu falo que a coisa começou lá atrás, gente, eu acho que já no final do regime militar já estava começando isso. Durante o regime militar, nós tínhamos apenas 2 partidos, Arena e MDB, tá? Que sempre tiveram no jogo. A Arena mudou o nome, era para PSDB, ou seja, MDB e Arena, PSDB, sempre tiveram, é um casamento, e até hoje é assim, Então, o Olavo de Carvalho começou a nos mostrar a estratégia das tesouras, né? Entra um, entra outro, alternância de poder, mas todo mundo jogando junto, tá? E foi interessante, na época, trazer a figura do Lula, com carta aberta ao povo brasileiro, deram uma maquiagem nele, né? Mas o vice dele, e assim que ele conseguiu entrar, era do MDB. Né? Assim como o vice de Dilma, depois, né? O Michel Temer. Então, eles sempre tiveram ali no poder. Mas, para não ficar aquela coisa muito escancarada, como tinha outros partidos, fizeram uma jogada de vices para fazer de conta que estava abrindo o caminho, né? Só que o Lula, gente, a gente sabe quem ele é, hoje em dia está mais do que escancarado para quem ainda não sabia, né? Sempre foi canalha, sempre foi golpista. Começou com o golpe do dedo, para ser um eterno aposentado, né? Que hoje em dia ele já conta 3 versões, mas a versão oficial é que ele era metalúrgico e perdeu o dedo na máquina para receber indenização e lutar a favor dos direitos dos trabalhadores. Foi assim que ele ingressou, né? Já dando golpe. Não foi diferente. É da personalidade dele ser golpista, canalha, safado, vagabundo e mentiroso, além de ladrão. Então, o trato que ele fez lá atrás, ele não cumpriu. Ele aproveitou para tomar o poder. Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Porque quando se deve se mostrar uma narrativa, primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade e a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Tá? Isso o Olavo de Carvalho começou a nos trazer, tá? E tem a confissão. Vamos ver a confissão do Lula sobre o Fórum de São Paulo, que sempre foi negado pela mídia, em campanhas. Não, isso nunca existiu, isso aí é fake news. Vamos ver, dá uma olhada para ver se é fake news e qual a estratégia da tomada de poder. Nós criamos o Fórum de São Paulo. Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via
do voto pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Vocês viram a imagem dele, a voz dele e a confissão dele. Ninguém está inventando nada, não tem fake news, tá? Isso aí a coisa, né? Veio e quando o PSDB percebeu que ele não ia abrir mais espaço, não ia. Aquela última eleição da Dilma ficou claro. Inclusive, para quem estava assistindo a contagem, foi a primeira vez que o negócio ficou meio escancarado. Aécio vinha ganhando, chegou no finalzinho, deu um bug no sistema e pum, quando voltou, Dilma. O PSDB não gostou disso. O PSDB não gostou nada disso. E aí, tudo começou de verdade. Porque se vocês olharem, gente, Lava Jato, etc e tal, não estou falando mal nem bem, não estou dizendo que concordo ou discordo. Sérgio Moro era do PSDB. Ele era PSDB. O Careca, imperador, PSDB. Alckmin, que era a figura, né? Depois da rabiada que o PT deu no Aécio e que não ficou nada bom. Bom, aí a gente tem que lembrar das mídias da época, tá? Joyce Hasselmann, Reinaldo Azevedo, tava todo mundo lá, ó, batendo em PT, porque eles eram PSDB. Se vocês voltarem lá atrás, vocês vão ver quanta força o Reinaldo Azevedo fazia para o PSDB. Se vocês voltarem lá atrás, vocês vão ver quanta força Joyce Hasselmann fazia para o PSDB. E a mídia, de modo geral, a Globo era PSDB, nunca foi PT, é PSDB. Ela só entrou nessa jogada agora pelo Alckmin. E tudo começou. E estava tudo indo muito bem, prenderam o Lula para tirar ele, falar chega. E estava tudo bem em 2018 para vir o Alckmin. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa pedra se chamava Bolsonaro. Quem era para vir não era o PT. O PT, o grande mestre, os grandes mestres, José Dirceu, Genuíno, o Dom Ratão, todo mundo eliminado do jogo, game over para eles. Entendeu? E aí falaram, agora vai, né? Só que ninguém contava com o Bolsonaro. E como é que o Bolsonaro entrou nessa? O Bolsonaro começou a criar muita visibilidade dentro do país com aquele embate que ele teve com a Maria do Rosário contra o estuprício, que a gente não pode falar, Champinha, né? Com aquela lei que ele queria impor de castração química, etc. E aí começou o dá que eu te dou outro, e sabe, se você não quer ir pra cadeia, é só não matar, não roubar, não estupriciar. Então, e o povo gostou disso. O povo gostou disso. O povo não gostou da pessoa, mas da voz de liderança que trazia isso. A voz do brasileiro engasgado estava naquele homem Bolsonaro. E quando ele de fato entrou na campanha, o slogan dele era: e conhecereis a verdade vos libertará. Até na Globo, lembra que falaram que ele estava com colinha para responder, quando foram ver a cola, era: eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele tinha até aquela fitinha com isso. O povo brasileiro olhou. E aí eu entro. Eu já estava olhando há muito tempo, como eu estava olhando outros políticos, como eu sempre olhei político. Tinha até alguns outros candidatos na cabeça. Enfim. Que não era do PSDB. Vou dizer só um, tá, gente? Mas não era ele. Mas eu estava, assim, olhando muito pro Caiado. Eu estava olhando muito pro Caiado. Uma que logo depois caiu a máscara e sumiu, graças a Deus, a Maria Amélia. Eu achava que ela fazia um bom trabalho no Senado, enfim.
Eu não estava olhando o Bolsonaro. Eu estava olhando o que eu queria de fato para o meu país, que era tirar ele dessa estratégia da tesoura. Eu queria de fato acabar com essa sombra do comunismo que o Olavo tanto falava. Eu queria acabar com o perigo do Fórum de São Paulo, que estava tudo pronto. Aliás, gente, falando em Fórum de São Paulo, vinha tudo combinado para quem ia ser os presidentes nesse conchavo que começou lá atrás com Lula e Fidel, e mais tarde com Maduro, como a gente já viu nesse vídeo. Foi nisso que o Ciro Gomes ficou mordido, porque Lula também traiu ele. Porque o combinado é que ele também viria lá no Fórum de São Paulo. É isso que fez o Ciro se morder. Tá? Ele não ficou melhor por isso. É um embate entre eles por carguinho lá deles. As empresas? Não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que o anjo vingador vai descer do céu, estalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não. Quem colocou um PSDBista no STF foi o MDB, o PMDB, Michel Temer. Sempre. Eles sempre caminharam juntos. Até o momento de Bolsonaro. Tentaram, não conseguiram. Estava muito em cima, aí que o povo veio todo, porque entendeu que tinha uma coisa muito errada. Entendeu que o negócio estava sério, que se queriam ele morto, é porque ele ia fazer a diferença. O povo entendeu, mesmo que inconscientemente, mesmo por uma mensagem subliminar, o povo entendeu, é esse o homem, por isso querem matar. E aí o povo fez campanha sozinho, porque ele estava no hospital. E aí o que esses canalhas começaram a falar? Que era facada fake. Que era facada fake. Não colou. O povo fazia a campanha sozinho na rua. E ele entrou. E não tinha como, porque era dancinha, era musiquinha, era o povo lotando rua. Não tinha como, estava muito em cima para o inesperado para eles. Porque eles estavam contando com aquela facada certeira. E tudo ia voltar a ser como antes. Dom Ratão preso, o PT eliminado. Só que no meio do caminho, vamos voltar ao Reinaldo Azevedo, Joyce Hasselmann e a mídia como um todo. Depois que a Lava Jato começou, lógico, os que estão aqui de fora do PT, começou a jogar uma coisa até antiga, que era a tal da privataria tucana com denúncias. E aí começou a vir denúncia contra a Aécio, contra a irmã do Aécio. Se vocês lembrarem, ou volte o vídeo. Reinaldo Azevedo defendendo irmã de Aécio contra a Lava Jato. Ali vai ficar escancarado. Foi onde todos eles começaram a se apavorar. Todos eles. Não, o PSDB não pode entrar. Aécio não pode entrar. A gente não pode entrar. E aí, né? Eles só falavam contra o Bolsonaro. Mas não defendiam o Lula. Porque o plano era só matar o Bolsonaro. Não deu certo. Não deu certo. Mas quem estava correndo o risco de vir à tona era o PSDB. Começou a fazer vazamentos. E esses vazamentos, com certeza, era já algum petista que estava por trás da história, né? Chumbo trocado não dói. O povo vendo. E aí, de novo, talvez no inconsciente captaram, mensagem subliminar, captaram. Pode não ter sido com consciência, mas captaram. Entendeu? E aí, Joyce Hasselmann veio e falou, não, eu vou segurar esse cara aqui, sou mais bolsonarista do que os filhos dele. E alguns vieram. Por que alguns vieram? Porque tinha, inclusive a Carla Zambelli. Eu não gosto dela, não confio nela. Ela era amicíssima da Joyce Hasselmann lá atrás, antes da Joyce. É só vocês buscarem, eu não estou inventando, eu acompanhava de verdade. Tá? Então, vieram. Tipo, é de dentro que a gente queima. Então vieram alguns para queimar. De dentro. Se dizendo amiga. E a gente viu isso com Dória, com Hasselmann, com aquele maluco lá, Frota e tantos. Entraram para
tentar implodir por dentro. Não colou. Gente, facada não cola, a implosão por dentro não cola. O que que a gente faz? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso é velho. Libera Dom Ratão. Ele já teve um poder de manipular a massa, ele volta para manipular a massa. Com quem devia esse PSDB? Que antes, já depois de tudo tramado, Alckmin trocou para se disfarçar. Não é o PSDB, gente. É igual o pessoal, não saiu do PT, não tem nada a ver com o PT. Entende? Foi isso. E vieram. E a gente já conseguiram entender. Porque tá ficando longo, né? Mas é só para vocês terem um entendimento. Tá? E o povo viu. O slogan que Bolsonaro usou, também de uma forma espiritual, e conhecereis a verdade vos libertará, além da gente ter visto aquele homem, antes de ser candidato, combater o mal, combater o comunismo, combater pautas, que a gente fala, pautas esquerdistas são pautas comunistas, a esquerda é comunista. Aquelas pautas como essas de hoje, tá, é isso que ele combatia. Ele era um homem que defendia a família, defendia a religião, defendia a liberdade. E olha o que Dom Ratão fala de verdade sobre o que ele pensa de família, etc. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Bolsonaro veio, e aí fala, mas ele errou, ele fala a palavra gente. Não existe ninguém perfeito. Não existe. Não é nenhum. O único perfeito mataram numa cruz. O único não aceitaram. Fala nisso, eu vou jogar uma pergunta para vocês que eu tinha que ter jogado lá no começo. Quem matou Jesus? A política ou a religião? É esse caminho que eu tô levando aqui agora com vocês. Tá? Quem matou Jesus? A política ou a religião? Vocês vão entender tudo. Tá? Então, gente, foi isso que aconteceu. Se uniram. Tá? Por isso, o STF virou o jogo. O Temer fez isso. Não esqueçam, tem um casamento PSDB e MDB. A gente tem que voltar ao poder. Entendeu? O Temer fez isso jogando careca lá dentro. E tudo começou a mudar. E aí veio pandemia e fake news direto contra Bolsonaro. Sabe por quê, gente? Porque ele não é perfeito, errou pra caramba, quem nunca? Mas a diferença dele é que ele usava a verdade. Ele, até com a vida particular, foi casado não sei quantas vezes, diz que é cristão. A gente cansou de ouvir ele falar, dei uma canelada, ou seja, é a forma dele dizer, errei, dei bola fora, cometi erros. Ele nunca negou, nunca. Ao contrário de todos os outros, você fake news? Não. Ele sempre falou dos erros dele, inclusive com adultério, sim. Ele falou, gente, não viu quem não quis. Essa é a verdade que liberta. É você ser uma pessoa consciente. Consciente de verdade, do que é a verdade. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Ele falou. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente usa da verdade para confessar nossos pecados, nossos erros, é porque Jesus está nos convencendo. Então, Jesus está com a gente. E é assim que ele atua. Sendo verdade em nós. Nos fazendo reconhecer nossos erros, não negar, não abafar, não esconder. Foi isso que Bolsonaro fez o tempo todo. Errava. Ele mesmo falou, olha, eu já votei em PT, eu já votei em pauta errada. Eu dei canelada na vida com meu casamento, com meus filhos. Canelada, era o modo dele falar canelada, é pecado, erro.
bola fora, sei lá, o termo. O dele é canelada, mas ele nunca escondeu. Essa é a verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele é um homem livre. Livre no sentido amplo da coisa. Ele não tem medo que descubram os podres, porque ele expõe primeiro, chamando de canelada. Isso é ser livre. Isso é não cair em chantagem. E aí, assim que ele entrou, veio o STF, veio tudo sufocar. Além do povo dali de dentro que veio com ele para implodi-lo. Né? E aí, a gente que está de fora vê o quê? Vê o quê? Um homem que sim, Deus está usando. Ah, ele é o melhor dos cristãos. Quem falou isso? Aliás, gente, tem um pastor aí que apoia ele, que eu vou lhe contar aí. Para mim é menos cristão do que ele. Que é o tal do Silas Malafaia, porque eu não gosto. Desculpa, mas não gosto. Ele podia ser político e não pastor. Com aquela boca, com aquele jeito, com aquelas atitudes. Não é pastorear ovelhas. Ele não faz isso. Como político, ele tem lábio, ele tem argumento, ele tem o sabão para ser ensaboado. Então, como político, até não teria nada que dizer. Mas como ele se diz pastor, não gosto. Não é isso, não é essa a minha visão do que é ser um pastor. E Bolsonaro nunca se disse pastor. Ele sempre foi político. Então eu apoio ele, porque ele usa a palavra de Deus, ele usa a influência que Jesus tem sendo verdade na vida dele. E é isso o dever de qualquer cristão. É ser verdade em sua própria vida, admitindo erros, confessando pecados publicamente. Pode se chamar de canelada, de pecado, mas é a mesma coisa. É admitir, errei, aprendi, não erro mais, não nessa pauta. Agora, vai errar sempre, porque todo ser humano erra sempre. Então, gente, juntando isso tudo, era o único que sempre restou pra gente lutar. Lutar por ele? Não. Lutar pelo que ele luta. Lutar pelo que ele luta contra as trevas. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas nas esferas celestiais, espirituais. É isso que ele tenta. Porque essa coisa do comunismo, gente, vem de Mamon. De Mamon. Mamon já atuava com essa intenção comunista, Jesus, quando andou pelo mundo, ele já estava atuando, Por isso que Jesus falou Mamon. Tá, eu tenho todo um estudo sobre isso, já falei disso em outros vídeos. Dá uma olhadinha com calma que vocês vão ver de onde vem o comunismo. Tá, gente? Lá da Torre de Babel. Tá? Não precisar mais de Deus. Vamos nos elevar aqui. O comunismo já estava de lá. Tá? Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E é isso que Bolsonaro veio combater. No lugar certo, como político, e não como pastor Malafaia. Entende? Que pode até combater dentro da igreja, mas não da maneira e com as armas que ele usa. Com ovelhas é diferente. Com ovelhas o trato é outro. Na política é um povo como um todo. Entende? Então, eu nunca fui bolsonarista e não sou. Mas a pauta pela qual ele luta e a bandeira que ele levanta da verdade de Jesus, de combater as hostes malignas, essa sempre foi minha. Bolsonaros um dia acabam. As verdades absolutas cristãs não vão acabar nunca. E as hostes malignas, até que Jesus venha e derrube, também não acaba. Então, é a gente que tem que lutar, assim como Paulo falou. Somos nós que temos que lutar. Bolsonaro está com a gente nisso. Independente de qualquer erro. A gente tem que ver pelo que ele luta. A gente tem que ver pelo que o vizinho luta. A gente tem que ver pelo que a nossa família luta. Gente, daqui a pouco eu não estou mais no mundo, mas meus filhos estão.
Meus netos estão e estarão depois de mim. Eu não posso fechar os olhos porque eu já estou na terceira idade. Não. É egoísmo pensar assim. É egoísmo ter um remember legal do passado. Nossa, aquele tempo foi tão bom, as escolas funcionavam, a saúde, tudo funcionava, tudo era lindo. A gente tem que lutar para os nossos, das gerações seguintes, terem esse mesmo direito. Vocês entendem agora que eu nunca fui bolsonarista, nunca vou ser bolsonarista. Estou com o Bolsonaro. Luto pela pauta que ele luta. Porque a pauta que ele luta é sim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tivemos ajuda para entender melhor essa verdade através do professor Olavo, que também era um homem que errava, fazia besteira pra caramba, mas também assumia seu erro, também falava, olha, já fui, já fiz, já... Entende, gente? Perfeição só no céu. Perfeição só no céu. Certo? Então, é assim, Lula voltou. Lula voltou porque Deus é grande, Deus é sábio, Deus é a verdade. Para desvendar toda a verdade de quem é essa figura e o que está por trás dessa figura, que é o comunismo, que é a aliança MDB com PSDB. PSDB é Partido Socialista. Que é a porta do comunismo. Então, todos juntos. Nós vimos o Alckmin cantar o hino da como é que é? Democracia social, democracia, sei lá. Aquele hino deles, dos comunistas. E aí, agora querem nos calar. O próprio Flávio Dino, como ministro da Justiça, falou, esquece essa história. Esse tempo da liberdade de expressão como valor absoluto, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Acabou o tempo da liberdade de expressão, essa é a mentalidade deles. Eles vieram com a mentalidade, como diz Dom Rantão, de criar narrativas. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. É muito triste, gente, mas a gente tem que ver isso tudo. A gente tem que ver isso tudo, tá? Do porquê. Ah, então nós não somos mesmo, nós não somos bolsonaristas, nós somos cristãos, conservadores, patriotas, tá? Que precisamos saber pelo que lutamos. Nós lutamos por pautas do conservadorismo. O que é o conservadorismo? Deus, pátria, família. Isso é o conservadorismo. Isso parte direto do cristianismo. Não estou falando de religião, estou falando até de espiritualidade. A espiritualidade voltada para o cristianismo defende Deus, pátria e família. É o que eles combatem. Combate a família, sabe? Combate o patriotismo. Tomaram o poder. José Dirceu falou. Entrevista para o jornal argentino El País. Às vésperas da eleição de 2018, o ideólogo do PT, José Dirceu, foi questionado sobre a possível derrota da esquerda naquele pleito. Essa foi a sua resposta. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Que não era para ganhar, mas tomar. O próprio Lula fala isso no discurso sobre o Fórum de São Paulo. Ele fala que para ganhar o poder, eles combinaram os países comunistas em volta da América Latina, os amiguinhos dele.
né? Eles tinham até a trama, gente. Olha essa trama aqui. Quando o Lula fala que o Bolsonaro vai ser condenado. Até isso. Tirando todo mundo que foi contratado no período Bolsonaro do governo. Eu acho que em algum momento ele vai ser condenado em alguma corte internacional. Porque quando ele entrou e não deu certo, ele está cada dia mais desmoralizado, tem que fazer com que o Bolsonaro seja condenado de alguma forma para tentar igualar. Ele também é ladrão, é o que fazem. Ah, ele rouba joia. O outro me rouba 11 containers, fora a Dilma. Usa reloginho que custa milhões de ouro branco. Presente. O Bolsonaro não pode usar o presente. Sabe, é tão escancarado a mentira. E o pai da mentira é Satanás. E quem combate Satanás e do que ele é pai é a verdade, é Jesus. É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a nossa luta não é contra a carne, mas as hostes celestiais. Não é verdade? É isso. É isso. Então, gente, não, eu não acredito. Ah, mas será que tinha as estratégias da tesoura? Por que você acredita que foi tudo combinado e que usaram, inclusive, o PT? Gente, vamos relembrar a festinha do Sarney de 94 anos, esse ano, foi em abril. Ternos de primeira. A mesa, o que há de melhor. Lagosta, carpaccio e bebidas premiadas. A festa da democracia. Uma cerimônia paga com seu dinheiro para que eles aproveitem ao máximo. Entre os presentes, somente cidadãos de primeira classe. Porque a festa da democracia é você quem paga. Auxílio moradia, verba para o paletó, aposentadorias generosas, motoristas particulares e até vale gasolina. No Brasil, temos o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro. Isto porque a festa da democracia é você quem paga. Lagosta para eles, cesta básica para você. Hospital de luxo para eles, SUS para você. Segurança armada para eles, insegurança para você. Isto porque a festa da democracia é você quem paga. São burocratas e políticos que usam a máquina pública para interesses próprios. No fim, o preço disso tudo é um só. Uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum. Mas se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? Todos eles juntos. Quem que estava faltando lá, gente? Os bolsonaristas. Não tinha um ex-ministro de Bolsonaro. Não tinha Tarcísio, né, que agora é governador, não. Mas o resto estava no beijamão. E todos iguais. Precisa aprovar mais alguma coisa para vocês, gente? Precisa aprovar? Então, não, a gente não é bolsonarista. Não, Bolsonaro passa. A verdade é eterna. E não vai passar nem depois da morte, porque nós estaremos na eternidade, convivendo face a face com a verdade. Né? Tá, e antes de acabar, eu vou responder para vocês. Quem matou Jesus, a política ou a religião? O povo manipulado por esses dois lados. O povo que tem pastores, padres e etc. A religião que fica tão assim, ó, que qualquer um que diz isso vem de Deus. É, amém, amém, e não estuda. Não conhece a verdade profunda. Não conhece. E se deixa manipular. Como aquele povo
que viu tudo que Jesus fez, viu, testemunhou, viveu. E mesmo assim, condenaram. E por trás a política. Os dois estavam lá manipulando o povo, juntinhos. Um casamento, assim como é o casamento de políticos daqui das estratégias da tesoura. Né? E por isso que eu não gosto do Malafaia. Eu não sei qual é o interesse dele político. Até hoje eu não entendi. Ele joga aonde enche o bolso dele. Bolsonaro virou mito? Tô junto. Desculpa. Mas ele, para mim, não difere de Joyce, nem de Carla Zambelli. Ele não difere. Ele não difere. Mas o Bolsonaro foi quem Deus escolheu. Porque ele é perfeito? Não. Porque ele se deixou ser escolhido. Porque ele se deixou ser usado por Deus. Ele captou a palavra de Deus, vestiu e mostrou. Só por isso. Ah, não podia ter escolhido pessoa melhor se foi Deus? Gente, Deus usou até uma mula, ele usa quem ele quer. Vocês vão contestar a vontade de Deus? A fila do inferno já tá grande, hein? Cuidado. Então, gente, é isso aí. Vamos ficar mais, ó. Não é política, não é religião, mas é uma luta contra hostes celestiais. Entende? Como nós temos só instrumentos humanos, é o que nós podemos usar para isso. E por isso a gente luta tanto contra essas pautas. E se quem está levantando essa bandeira, indo na nossa frente, é um Bolsonaro, é atrás dele que eu vou. É isso. Hoje ficou grande, né? Mas era necessário a gente ter essa conversa. Se você discorda e quer sair do canal, eu não vou mudar a minha verdade para agradar ninguém. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.